Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma excelente terça-feira para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos nós, pobres pecadores, que vivemos neste vale de lágrimas. O Evangelho de hoje nos apresenta uma cena bonita. Um homem é curado, é libertado. Então, o Evangelho diz que o homem era mudo, ou seja, não falava, estava possuído por um demônio. Então, ele tinha dois problemas: não falava e estava possesso. E Jesus, ele vai resolver a questão deste homem de uma vez por todas. Então, aqui a gente observa que Jesus, pela sua misericórdia, claro, ele está revelando, esse coração grandioso, amoroso que ele tem para com todos nós pobres pecadores. Além de libertar o homem que estava mudo por causa de uma ação maligna, esse demônio é expulso. E o povo que viu, conhecia aquele homem, o povo ficou apaixonado por Jesus. Ficou admirado com a sua misericórdia, com a sua aproximação das pessoas simples. Porque os fariseus, toda aquela gente, sumos sacerdotes, eles eram mais gente da elite. Jesus era gente do povão. Então, Jesus incomodava porque o seu exemplo era o mais perfeito. Quando os fariseus, aquela gente que perseguia Jesus, eles tinham um costume interessante. E Jesus até disse para o povo: olha, vocês podem observar e fazer tudo o que eles dizem, mas cuidado, não façam como eles, porque eles dizem, mas eles não dão testemunho, eles não fazem. Então, essa lição que Jesus deixa na Sagrada Escritura é algo bom para a nossa vida também, porque não basta dizer assim: eu sou católico. Isso é a coisa mais fácil do mundo, Se você perguntar ao político mais corrupto do Brasil, ele vai dizer que é católico. Acredito que sim, O criminoso mais temido, ele provavelmente vai dizer que é católico. Mas, e se brincar e perguntar ao capeta, ele também diria que é católico, viu? Para enganar. Então não cai nessa armadilha não, meu irmão. Não basta dizer: eu sou católico, eu acredito em Jesus. Bem porque acreditar em Jesus mais do que eu e tu, Satanás acredita. Satanás não duvida de nada. Satanás sabe que Jesus é Deus, que a Virgem Maria é vigiante durante e depois do parto. Satanás sabe que Jesus está na Eucaristia, sabe que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo. Satanás sabe de todas as verdades da fé, só que ele não obedece. E qual a diferença de muitos católicos que tem por aí? Não vejo nenhuma. Dizem que acreditam, mas não fazem. Então está no mesmo rol do inimigo. Aí é que a gente precisa alertar a esses nossos irmãos. Ainda que no Evangelho, diz que aquela multidão ficou admirada. Ou seja, aquele povo simples, eles compreenderam a grandeza de Jesus. Eles aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador, como libertador, das pessoas que viviam aprisionadas em si mesmo, sendo escravizados pelo demônio. Então, Jesus, ele chega, ajuda,
converte, abençoa, transforma vidas, e o povo que assiste a sua ação divina ficam apaixonados por ele. Agora, você observa que, deixa eu ver aqui o capítulo, o versículo, né? Versículo 34, é isso mesmo. No versículo 34, aparece, né, os fariseus que diziam, é pelo poder do demônio que ele expulsa os demônios. Pense que ignorância do cão, acaba de dizer um negócio desse sobre Jesus Cristo. Então, a gente vê a ignorância, a cegueira espiritual, né, que assola a humanidade, já existia naquela época de Jesus, né? Porque você observa que o povo fica admirado. E aqueles homens que não eram ignorantes, eram homens sábios, eles fecharam o coração. Enquanto as pessoas simples abriam o coração, eles fecharam o coração e foram ainda acusar, dizer que Jesus estava expulsando o demônio porque veio do lado do demônio. Então, aquela gente, meu irmão, é o retrato da humanidade. Diante de Deus, né, uns escolhem o caminho da salvação, outros rejeitam o Salvador. Então, a coisa mais bonita desse evangelho acontece também aqui, pela leitura dá para perceber, é que Jesus, ele vai percorrendo cidades povoadas, vai ensinando, né, diz o evangelho, anunciando o reino, curando, aqui diz que ele estava curando toda espécie de enfermidade, doença. Ou seja, Jesus, ele não permanece, né, distante da gente no momento de sofrimento, no momento de cruz, não. Ele está muito, Nossa Senhora diz, meu filho Jesus está muito perto de vós, embora não o vejais. Então, Nosso Senhor vem ao encontro dos irmãos que choram. Se você que está me escutando nesse momento, se você está passando por alguma provação, por alguma dificuldade, chame por Jesus, coloca a tua vida nas mãos dele, entrega tudo para ele e ele vai fazer o que for melhor para a tua vida. Pode acreditar, Nosso Senhor só faz o que é bom para a gente. Agora, é claro que nós precisamos ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez e a grandeza de Deus, não é? Então, Jesus, ele quer carregar a cruz com a gente. Ele conhece, né, as feridas do corpo e da alma do seu povo. E ele continua, claro, buscando almas para o seu reino. Ele quer a nossa conversão, porque ele preparou um lugar para nós no céu. Então, Nosso Senhor conhece, e a sua mãe também, as nossas dores, as lutas, as angústias. E pode acreditar, meu irmão, minha irmã, Nosso Senhor e sua mãe Maria Santíssima jamais serão indiferentes ao sofrimento da gente. Então, Jesus, diz o Evangelho, contempla essa multidão. Ele sente misericórdia, ele, compaixão, né? Tem compaixão, tem misericórdia daquele povo. Então, o Evangelho diz que Jesus, né, estava ali diante das pessoas que estavam cansadas, abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então, meus irmãos, quantos nos tempos de hoje, né, nos dias de hoje, vivem essa mesma situação? Há pessoas que estão cercadas pela tecnologia, pelo conforto, pela informação, mas, infelizmente, por dentro estão vazias, sem direção. A gente vive um meio de confusão, de guerra dentro da própria igreja de Jesus. O povo está brincando com Satanás, Satanás vai dar o golpe em muita gente. Nossa Senhora está avisando, o povo não quer acreditar. Paciência. Eu não sou, não estou obrigando ninguém a acreditar, mas a minha missão é informar. Agora a liberdade todo mundo tem, não é? Então, o olhar de Nosso Senhor, acredite, continua passando sobre todos nós, né? Nosso Senhor, ele é cheio de amor, misericórdia, compaixão. E esse amor misericordioso do Nosso Senhor não é, digamos, apenas um sentimento. É também, mas não é apenas isso. Porque a grandeza que vem do coração de Jesus é que quando ele toca no coração da gente, esse toque de Deus muda a vida e transforma em missão. Aí você vai começar a falar de Jesus, vai evangelizar,
Porque ele mesmo está dizendo aqui, a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, Deus continua, meu irmão e minha irmã, procurando homens e mulheres, você, seu filho, seu esposo, sei lá quem, para trabalhar. Trabalhar como? Trabalhar em prol, falar de Deus, levar a mensagem de Jesus. Você que tem rede social, posta lá o evangelho, posta aí essa meditação que eu faço aqui todo dia, nesse horário das 6 da manhã. Então aproveita, manda nos grupos de WhatsApp, você vai estar evangelizando também, e você vai estar trabalhando. Olha Jesus dizendo, a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então agora você começa a trabalhar para Jesus, passa essa reflexão adiante. Esse evangelho também, claro, convida a gente a olhar, né, a necessidade das outras pessoas que estão perto da gente. Então Jesus está nos chamando, está nos convocando a ter um coração manso e humilde como o dele. Então vamos pedir a Nossa Senhora hoje a graça de possuir esse coração como o coração de Jesus, né? Um coração que não condena, mas acolhe, né? Ele levanta os caídos. Nosso Senhor não fecha os olhos diante da nossa miséria. Ele vai estar sempre do nosso lado. Que a Virgem Maria, meu irmão, minha irmã, mãe de Jesus, mãe nossa, mãe da igreja, rainha do céu e da terra, que ela possa interceder por você. Que nunca falte nada para nós, sobretudo no sentido espiritual. Que Nossa Senhora cuide de nós. Se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e marque o sino de notificação. Se você quer se tornar um apoiador da nossa missão, tem aí na tela, vai aparecer embaixo. Fique à vontade, faça o que você achar que deve. Deus recompense com o céu. Se você ainda não reservou, não adquiriu o seu livro, Apelos Urgentes, edição especialíssima, né? Começamos a pré-venda, que dia foi, meu pai? Foi no sábado passado. Então aproveite, porque essa pré-venda está na promoção, né? Até meados de agosto. Depois pode voltar ao preço que seria o preço normal, que está lá mostrando para você qual é. Então que Deus abençoe, Nossa Senhora proteja. Tem o link para comprar o livro, está na descrição desta transmissão. Deus abençoe, excelente dia. Até mais tarde, se Deus quiser.